Olá, galera. Então, cara, eu gostaria de gravar uns vídeos mais longos, mas fica na hora de postar, fica muito difícil, demora e, enfim, muitas pessoas também não gostam porque os vídeos ficam longos. Mas para a gente falar de religião principalmente, não tem como você falar rápido, porque agora mesmo, anterior a esse vídeo, eu gravei um outro que eu vou postar falando algumas coisas sobre as religiões, principalmente sobre o espiritismo, onde as pessoas incluem o espiritismo, a Umbanda e o Candomblé. Muitas pessoas radicalizam porque dentro de alguns terreiros eles veem coisas que realmente amedrontam, como eu disse também no outro vídeo. Mas assim, se você parar para pensar, nós temos o catolicismo, os evangélicos, o catolicismo, o evangelismo, o espiritismo, a Umbanda, o Candomblé, tem o budismo, tem a religião judaica. Então, assim, são muitas religiões, como se fossem muitas estradas que as pessoas têm, cada um segue uma estrada. Mas se o objetivo de todas essas pessoas é um denominante comum, Deus, se é Deus, eu acho que você não deve criticar o outro por aquele caminho que ele está seguindo. Eu acho que se tiver certo ou não é um problema dele. Eu acho que o objetivo dele é chegar em algum lugar e nós não temos nada a ver com isso. Eu vivi dentro da igreja evangélica 10 anos, só que, como eu digo, sempre faço questão de frisar, eu não fui lá para me converter, eu nasci espírita, eu sou espírita, graças a Deus. Então, as pessoas falavam tanta coisa em relação à religião evangélica, muitas coisas, exageros, né, no sentido de muitos milagres, e exageros também de algumas pessoas que não gostam, ao contrário, negativamente. Então eu fui lá para ver. Eu conheci uns 100 pastores, sem exagero nenhum, uns 100 pastores. Tinha 5 que eu tirava o chapéu porque ele prega aquilo que ele acredita e ele acredita naquilo que ele está pregando. Mas uma grande maioria, não. Então, assim, nesse meio tempo, 5 pastores, eles, para mim, eu tirava o chapéu para eles. Agora são só 3, porque 2 me decepcionaram também. Então, sobraram 3. Daqui a pouco eu acho que não vai sobrar nenhum. Então, assim, se vocês se vocês entrarem no Facebook, hoje nós temos um meio de comunicação, as redes sociais é maravilhosa e também pode ser muito perigosa, é perigosa. Mas assim, lá tudo que você quer saber você tem. Eu vi ontem um pequeno vídeo do Silas Malafaia, ele falando, convocando um pessoal lá, a 10 pessoas a doarem 10 mil reais e 7 pessoas a doarem acima de 10 mil reais. E ele fala de um jeito como se ele estivesse obrigando a pessoa. Um dia desse eu vi um outro vídeo dele, ele falando do aluguel da pessoa. Não, você não paga aluguel, você... Então, literalmente, ele quase que obrigando a pessoa a dar dinheiro para ele. Porque se você for falar de dízimo, na Bíblia, não tem lugar nenhum na Bíblia que fale de dízimo. Dízimo na Bíblia é alimento. Tem nada a ver com dinheiro, não. Isso aí foi criado depois. Mas, enfim, eu não estou aqui para falar disso. Eu peço às pessoas, porque as pessoas às vezes me procuram aqui onde eu moro, sempre que as pessoas vêm, o primeiro intuito da pessoa, eu acho que é um milagre. É a pessoa chegar aqui, entendeu? Cheio de problemas e sair maravilhosamente bem. Não é assim. Um tratamento espiritual, ele é um tratamento como outro qualquer. É como você ir ao médico. Você vai consultar um médico, você senta diante dele ali, você vai falar os seus problemas, falar o que você está sentindo. Dependendo do que você falar, o médico vai ver a sua aparência e ele vai, se ele tiver alguma dúvida, ele vai pedir alguns exames. Se ele no intuito dele achar que realmente, dependendo da época do ano, é a época que as pessoas ficam muito gripadas, muito resfriados, ele vai fazer alguma coisa, entendeu? Não é diferente no espiritismo, não. Não tem como você chegar e a pessoa falar para você, te pedir dinheiro para comprar um monte de coisa, para fazer um despacho, para matar um animal, no caso, trucidar, colocar num prato de barro,
colocar numa encruzilhada para o Exu, ou seja lá para quem for, para fazer bem ou mal para alguém. Não, olha, eu sou espírita, eu acredito demais em todos os espíritos trabalhadores, mas o Exu para mim, ele é um espírito especial, porque o Exu para mim, ele é o maior guerreiro que tem no segmento espírita, porque o Exu é aquele espírito que ele preferiu, depois de tudo que ele passou, que aquele homem passou, tornou-se um espírito trabalhador, ele preferiu continuar com aquela aparência dele de caveira, como as pessoas falam, porque assim ele pode entrar no mundo subalterno dos espíritos maus, entendeu? Literalmente, dos demônios. Ele pode entrar ali, sair sem ser percebido, mas em prol de ajudar as pessoas, em prol de trabalhar para alguém que realmente está obsessado. Não existe exorcista maior do que um Exu. Uma pessoa que recepciona um Exu com respeito, a pessoa que tem respeito pelo Exu, e ele recepciona o Exu, ele pode ficar diante do pior espírito endemoniado que tiver, que ele vai sair vencedor, ele vai sair por cima, porque ele é forte. Eu comparo o Exu à tropa de choque da polícia. O soldado da tropa de choque, da Rotan, da Patam, não sei como é onde vocês moram, cada lugar tem um nome, ele fica no quartel o tempo todo treinando. Então, tem a polícia militar normal, que está diante das pessoas no dia a dia, todo dia ali, resolve uma coisa aqui, outra ali, como agora em alguns lugares tem a Guarda Civil também, né? Então, assim, é mais ou menos assim. Só que essas pessoas vão ali, quando eles não resolvem, é chamado a tropa de choque, é chamado a Rotan, a Patam, seja lá como chamado nos seus lugares aí. Quando eles chegam para resolver. Então, muitas vezes a pessoa reclama, poxa, os caras já chegaram metendo pau, já chegaram quebrando tudo, descendo o cacete. Ele entende que, se eles foram chamados, é porque os que estavam ali não deu conta de resolver. Então, o bicho ali está pegando, eles já têm que chegar mostrando força. Esse, para mim, é o Exu. O Exu funciona também assim, no mundo espiritual. Então, eu respeito demais o Exu, entendeu? Para ficar quieto, para não falar, quando eu vejo pessoas fazerem coisas horríveis e falar que estava com Exu. Não, Exu é guerreiro, Exu é espírito trabalhador, o Exu ajuda quem precisa, o Exu não faz barganha, troca com ninguém, entendeu? Ele não quer nada seu, ele quer que você peça ajuda a ele, se você pedir, mas que você realmente mereça. Se você merecer, você vai ser atendido. Contanto que você venha pedir ajuda no Exu e não venha ali boazinha diante do médium, falando o que quer falar, porque quer pedir, e na sua cabeça, na sua mente, você pensando que quando o médium recepcionar o Exu, você vai estar diante do demônio. Não adianta você pensar assim, que você pensar e falar é a mesma coisa, entendeu? Então você pensar e querer passar para os outros que não está pensando isso é mentira, você está mentindo mentalmente, é até pior. Então, assim, eu gostaria muito que as pessoas entendessem isso e parassem com essas milaborâncias, principalmente em relação aos Exus, em relação aos espíritos trabalhadores. Eu vou postar alguns vídeos na sequência e vou falar de alguns, a origem do despacho, que não tem nada a ver com o que muita gente fala. Aquilo ali entendeu? Era uma válvula de escape dos escravos para ajudar os outros a fugirem e o cara chegar no encruzilhado e encontrar um alimento e até a direção para onde ele tinha que seguir para se livrar daquele cativeiro, daquela desgraça que eles viviam o tempo todo, entendeu? Eu vou fazer isso, eu vou postar uns vídeos mais curtos, mas falando assim sempre nesse segmento. Obrigado. Tchau.